Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche os seus olhos um instante, queridos, deixa eu orar com vocês. Feche os olhos por um instante. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor. O Senhor nos concede de estarmos aqui mais um dia na Tua casa. A liberdade de podermos estar aqui como igreja, de podermos celebrar, adorar ao Senhor, celebrar os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa casa, mas também estarmos aqui para poder ouvir uma palavra do Senhor. Uma palavra que nos conforta, nos consola, nos direciona, nos fortalece, nos anima. E mais essa noite eu peço que o Senhor fale conosco. Apesar de mim, das minhas limitações, usa a minha vida como boca do Senhor, como profeta do Senhor nesta casa, para ministrar aos meus irmãos, e prepara o coração dos meus irmãos, Pai, de todos aqueles que estão ouvindo agora esta mensagem, prepara o coração deles como uma boa terra, para que eles venham frutificar, Pai, como diz a Tua palavra, 30, 60, 100 por um. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um agora a lançar sobre Ti toda preocupação, toda ansiedade, não ficar preocupado e inquieto por coisa alguma, mas lançar sobre o Senhor, e estar agora com os ouvidos atentos para receber Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu quero falar, na verdade, sobre dois temas ou dois assuntos. E são dois temas e dois assuntos que particularmente eu gosto muito. Né? Gosto muito porque eu acredito que tem a ver até com o meu chamado, com o meu ministério. E eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, de ouvir sobre eles, de assistir sobre eles. Um desses temas ou desse assunto fala sobre perseverança. Como que eu gosto de ouvir falar sobre isso, né? Perseverança. Tanto é que se conhece o pastor mais de perto, né? Às vezes quando eu vou assistir filme, sabe que os filmes que o pastor gosta é filme que fala realmente de superação, perseverança, né? Pessoas que realmente não desistem, de resiliência, enfim. Tudo dentro desse tema é os filmes que o pastor gosta de assistir. O pastor se derrete lá assistindo esses filmes. E é algo que enche o meu coração, queridos. Me ensina demais como que eu gosto de histórias. Principalmente se for filmes baseados em histórias reais. Eu gosto demais. Eu gosto de ouvir, de aprender sobre isso, né? De ensinar sobre isso. Esse é um dos temas que eu mais gosto, quando fala de perseverança. Aliás, há dias atrás, eu trouxe até uma palavra que fala sobre não desista, né? Então, o pastor vira e mexe está ministrando temas dentro desse assunto, porque eu acredito que é até algo que Deus tem colocado no meu coração. E um outro tema também que eu gosto demais, na verdade eu vou colocar esses dois temas juntos. Um outro tema que eu gosto demais é que fala sobre sonhos. Como que eu gosto disso também. E eu acredito que eu gosto muito, queridos, porque eu me considero que eu sou um sonhador. Eu sonho, queridos. Eu sei que você, assim como eu, tem tempos que a gente passa por dificuldades, passa por situações difíceis. Tem tempos que a gente está meio abatido, né? Está meio desanimado, está meio entristecido, está meio desencorajado. Todos nós passamos por tempos assim. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, queridos, mesmo com dificuldades, mesmo com tempos difíceis, tempos que a tristeza quer tomar conta, eu não deixo de sonhar. Eu sou um sonhador e eu vou continuar sonhando. As questões de falar aqui até para que o diabo ouça, né? E os sonhos de Deus, os sonhos que Deus colocou no meu coração, tem para a minha vida, para a minha casa, vou continuar sonhando, né? O que ainda não aconteceu, em nome de Jesus, vai acontecer.
E eu gostaria que você, da mesma forma, você tomasse posse, assim, queridos, né? Você continuasse a sonhar, porque Deus, Ele tem sonhos para as nossas vidas, e Ele quer, queridos, que a gente sonhe, que sejamos pessoas mesmo, que sejamos sonhadores. Amém, amados? Então eu quero falar desses dois temas juntos. E o tema da palavra é o caminho para alcançar nossos sonhos. Eu vou procurar ser breve aqui, vapt-vupt, vamos ver se eu consigo fazer igual a nossa irmã Janaína hoje, foi um desafio, vapt-vupt, passou uma palestra muito importante, rapidinho, ainda não consigo, estou tentando, viu, Janaína, pegar esse, mas vamos lá, o pastor vai tentar ser breve nessa palavra, não quero me demorar. Queridos, sonhar, quando a gente fala sobre sonho fala sobre o lugar que a gente deseja chegar. Sonho fala aquilo que a gente deseja ser, né? Ou que a gente deseja fazer, obter. Sonhar nos fala, queridos, de às vezes de um objetivo que a gente tem. Objetivo que a gente deseja alcançar, onde a gente deseja chegar. Sonho nos fala também de algo que dá propósito às nossas vidas. Amém, queridos? Quando a gente fala de sonho, a gente fala sobre isso. E uma coisa que eu costumo dizer é que os nossos sonhos, eles acabam nos dando qualidade de vida. Sonhar, queridos, nos dá qualidade de vida, porque como eu disse aqui, e eu acredito que você não é diferente de mim, em tempos difíceis que todos nós passamos, tempos de dor, tempos de tristeza, tempos de adversidades, queridos, nesses tempos, muitas vezes é o nosso sonho que nos mantém. Às vezes nos dá um ânimo, nos dá uma alegria, né, nos nossos corações, em saber e crer que eu posso estar passando um tempo difícil agora. Está difícil agora, está doendo agora parece que, né, não estou vendo nenhuma saída, mas no meu coração eu creio que eu ainda vou viver os meus sonhos. No meu coração eu acredito que eu ainda vou chegar lá. E aí é nesses tempos difíceis que parece que aquilo nunca vai passar, né? De você trazer aquele sonho ao coração e de você crer que um dia você vai estar desfrutando desses sonhos, isso dá ânimo para você continuar. É verdade ou não é, queridos? Isso dá ânimo para você levantar mais um dia, porque o momento está difícil, mas você está levantando porque você crê, está difícil, está doendo, mas ainda vai chegar. Eu vou desfrutar, eu ainda vou ver isso acontecer, eu vou ver esse sonho ainda acontecer, eu vou ver isso acontecer. E quando a gente crê nisso e está convicto disso, queridos, isso nos mantém animados, isso nos mantém encorajados, isso nos dá força para continuar mais um dia. De repente, como eu costumo dizer aqui, dias que às vezes você não está muito bem, dias que parece que você não quer nem levantar da cama, mas se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem algo que você ainda almeja, seja o que for, queridos, em qual área for, aquilo te dá forças para você continuar e te dá uma qualidade de vida. Porque você já parou para pensar? Pessoas que não têm sonho nenhum, que tipo de vida é essa? Quem não tem sonho nenhum? E eu creio, queridos, de todo o meu coração, Deus nos criou e Deus tem para nós uma vida com sonhos. E nós vemos, se você pegar para ver nas escrituras aqui, no decorrer de todas as escrituras, você vai ver sobre isso. Eu vou até citar um texto aqui que eu já preguei sobre eles, quando falei sobre sonhos aqui. Deus tem uma vida que nós precisamos sonhar, queridos. Deus tem isso para nós. Amém? Eu costumo dizer, queridos, que pessoas que não têm sonho, ela não desfruta plenamente do dom da vida. Ela está levando a vida. Estou trabalhando para comer, beber, dormir, estou levando a vida, né? A gente precisa ter sonho, queridos. Eu quero que você faça algo aí, eu quero que você vira para o seu irmão, você fala para ele, meu irmão, não desiste do seu sonho. Fala para ele aí. Fala para o outro agora, não desiste do seu sonho. Deus tem sonhos para você, fala para ele. Deus tem sonhos para você. Glória a Deus. Agora acredita nisso, tá bom? Acredita nisso. Deus tem sonho para você, Deus tem sonho para mim. Dentro disso, queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre os sonhos de Deus. Ué, pastor, mas Deus sonha? Sonha. Deus sonha. E Deus sonha através da minha e da sua vida. É através das nossas vidas que Deus sonha, queridos. E quando a gente fala sobre os sonhos de Deus, a gente fala sobre sonhos que o próprio Deus plantou no nosso coração. Sonhos que Deus plantou no nosso coração, sonhos que é para a glória de Deus,
Sonhos que é para realização dos projetos e propósitos de Deus. E Ele colocou esse sonho no seu coração e no meu coração. Vem dEle. Existem sonhos que são nossos. Mas existem sonhos que foi o próprio Deus. Às vezes você ainda nem sabe direito, nem descobriu muito bem. Mas tem sonhos que estão aí no seu coração, queridos, que você acha que é só para o seu deleite, para o seu desfrute. Mas não é. Tem sonhos que está dentro do seu coração que foi o próprio Deus que colocou. E quando ele se realizar, quando ele acontecer, pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser transformadas através desses sonhos que está no seu coração. Por isso o inimigo não gosta, queridos, por isso o inimigo quer realmente destruir, acabar com os nossos sonhos, os sonhos que Deus plantou no nosso coração. Eu falei que eu ia citar um texto aqui sobre isso, é aquele texto, eu só vou fazer uma menção, não vou ler, mas Gênesis 37, vocês vão lembrar, é aquele texto que fala sobre José, filho de Israel, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito, né? Na verdade, Gênesis 37, se você quiser entender melhor a história, você leia desde o capítulo 37 até o capítulo 50, que vai falar sobre a história de José. E você vai ver, em especial no capítulo 37, do 1 ao 11, você vai ver nesse texto ali relatando que José teve um sonho. E ali um pouquinho antes vai falar que José, ele era o caçula do pai, era amado pelo pai, os irmãos tinham ciúmes dele, tinham inveja dele, né? Até porque o pai tinha José como preferido. E José teve um sonho, queridos, que Deus colocou no coração dele. Você vai ver relatando lá no texto que José teve um sonho, inocentemente, eu acredito que a gente pode dizer assim, até de maneira inocente, ele foi e contou para os seus irmãos. E no sonho que ele teve, ele contou para os irmãos e para o pai, ele sonhou que eles estavam no campo, recolhendo os feixes de trigo, e de repente o feixe de José se ergueu e os feixes de todos os seus irmãos se curvaram diante do feixe dele. E diz que ele contou para os irmãos, e os irmãos diz que passou a odiar ele ainda mais por causa do sonho, e ainda fala para ele, que sonho é esse que você teve? Você quer dizer que você vai governar sobre a gente? Você vai reinar sobre nós? Você vê, os irmãos entenderam o significado do sonho, né? Depois diz que ele teve outro sonho e foi contar de novo. Diz que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando você pega para ver, como eu falei, não dá para a gente ver o contexto. Quando você pega para ver, queridos, de Gênesis 37 até o capítulo 50, você vai ver que esse sonho que José teve e contou aos seus irmãos, não foi algo dele. Foi um sonho que Deus colocou no coração de José. Ele talvez, eu acredito que assim, ele não sabia muito bem tudo o que iria acontecer, né? Às vezes sabia sobre essa questão do governo, os próprios irmãos interpretaram, então você vai governar, mas ele não sabia exatamente o que significava aquilo. E queridos, talvez eu quero dizer algo para você aqui. Talvez tem coisas que Deus colocou no seu coração e você não sabe exatamente o que é. Colocou sonhos no seu coração, você não sabe ainda, tem coisas que você não tem muita clareza ainda. Mas eu quero dizer para você, só vai dando passo a passo. Tem coisas que eu acredito que Deus não nos mostra tudo de uma vez. À medida que a gente vai caminhando e dando passos de fé, obedecendo aquilo que Ele fala, Ele vai mostrando a próxima etapa. Ele vai mostrando o que você tem que fazer. E eu não tenho como eu falar sobre isso e não lembrar da minha vida, do meu ministério. Eu lembro quando Deus falou comigo muitas vezes do ministério, só que eu não sabia, eu nunca imaginei um dia estar como pastor. Mas começou falando comigo sobre a palavra, sobre ministrar a palavra, enfim. E na caminhada Deus foi mostrando, e me mostrando muitas coisas, levantando pessoas, levantando profetas para falar comigo, situações que foram acontecendo, e me mostrou, né? Foi me mostrando o que Ele tinha para a minha vida. Eu só estou dizendo isso aqui porque, para que você não desista, e às vezes você não tem uma visão completa, mas à medida que você se mover em fé, Deus vai mostrando as próximas etapas. Porque eu acredito que da mesma forma, se você não se mover, se você não dá passos de fé, você pode deixar de viver o que Deus tem para você. Porque Deus tem sonhos para as nossas vidas, mas Deus Ele não vai fazer de maneira arbitrária. Você precisa participar, você precisa cooperar para que isso aconteça. Porque senão pode ser, queridos, ao contrário do que muitos pensam e até pregam, pode ser que pessoas que às vezes partiram daqui com sonhos que Deus colocou no seu coração e foram enterrados esses sonhos. Não viveram o que Deus planejou, porque tem algo que depende da gente. Nós precisamos corresponder com a ação do Espírito Santo de Deus. Então você e eu podemos deixar de viver o que Deus tem, se nós não respondermos à ação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Mas enfim, falei aqui sobre os sonhos de Deus, né? Que Deus coloca sonhos, como colocou no coração de José.
Tem um texto também, Filipenses 2,13, se puder projetar para mim. Filipenses 2,13, se eu não me engano é aquele texto que diz assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Queridos, é Deus que produz em nós tanto querer. Isso nos fala, tem coisas que Deus coloca desejos no nosso coração, coloca vontades, coloca ações, e é Ele que coloca tanto querer, e é o próprio Deus que nos capacita e vai dar condições para que isso aconteça. Amém, queridos? Então creia nisso. Às vezes você olha para esse sonho, às vezes você pode achar que é algo que não dá para você. Isso não é para mim, não vai dar. Eu até gostaria, mas o Deus que colocou a vontade, queridos, o Deus que colocou o desejo, é o mesmo que capacita. É o mesmo que vai dar condições para você para que esse sonho aconteça. Amém, amados? Agora tem uma diferença. Eu falei aqui sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, queridos, existe uma diferença dos sonhos de Deus e os nossos próprios sonhos. Como é que eu posso diferenciar? Eu aprendi uma vez na pregação de um grande homem de Deus, pastor Harold, sobre isso, e falou muito ao meu coração, queridos. Aí em Gênesis mesmo, Gênesis 40, se você puder abrir, Gênesis 40, eu citei Gênesis 37, né? Agora, Gênesis 40, eu quero que você abra comigo. Gênesis 40, a partir do verso 16. Aliás, a partir do verso 9. Gênesis 40, 9. Abre aí. Gênesis 40, a partir do verso 9. Antes da gente ler o texto, deixa eu só explanar um pouquinho aqui a história, para a gente não ler só esse contexto. Nesse pedaço aqui, da história de José, José já tinha sido... José ele foi odiado pelos irmãos, os irmãos tentaram matá-lo, depois tiraram ele da cisterna, venderam ele como escravo a uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas chegando lá no Egito, venderam José para Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, né? E aí José estava na casa de Potifar, e ali por causa de José, Deus abençoando toda a casa do egípcio, por causa de José. Olha só que o sonho de José ainda não tinha se cumprido, mas mesmo antes de chegar ao cumprimento pleno do sonho, José estava frutificando em toda etapa, queridos. Eu quero dizer para você dentro disso, não espere o seu sonho se concretizar plenamente para você dizer, agora eu vou frutificar, agora eu vou fazer, agora vai acontecer. Não, é na etapa. Mesmo quando ainda não aconteceu plenamente, as etapas que você está passando faz parte. Deus está trabalhando na sua vida. Deus pode e quer usar a sua vida durante essa etapa. Na vida de José, você vê que mesmo antes dele chegar como governador do Egito, que ele foi odiado, vendido como escravo, depois estava lá como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar e foi lançado na cadeia. Mas quando você pega para ler o texto lá, você vai ver nas escrituras dizendo, mas Deus estava com José. Mas Deus estava com José. E José mesmo na casa de Potifar, vai dizer que toda a casa do egípcio prosperou por causa de José. E aí José vai para a cadeia, porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele, e ele se recusou por ser fiel a Deus. E aí a mulher caluniou ele, e ele vai para a prisão. E aí na prisão, queridos, é onde a gente vai ler esse texto aqui. Na prisão tem 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, que vai para a prisão, por causa de uma ofensa que tinham feito ao seu senhor. E os 2 ali tiveram um sonho. E aqui eu quero que você preste atenção. Os 2 tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro. E esses 2 sonhos têm um significado. E nos fala muito sobre isso, o tipo de sonho. Aquilo que é sonho de Deus e aquilo que é nosso sonho. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Gênesis 40, do verso 9 ao verso 13. Diz assim, então o chefe dos padeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo, vai restaurá-lo à sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro.
Esse aqui é o sonho que tipifica os sonhos de Deus para a nossa vida. Por quê? E você vê que depois vai acontecer o que José interpretou, aconteceu. O copeiro foi restaurado à sua posição, foi exaltado e passou a servir novamente Faraó. Mas o que esse sonho nos fala, queridos? José interpretando esses sonhos aqui. Esse sonho, ele fala aqui que dentro de 3 dias, né, o Faraó vai exaltá-lo, vai restaurá-lo, mas você vai voltar a servir. Mas o sonho aqui fala, queridos, que o copeiro tinha visto diante dele uma videira. A videira, se você for na tipologia bíblica, a videira ela tipifica a Cristo. Quais são os sonhos de Deus para a nossa vida? Sonhos de Deus para a nossa vida são aqueles que nós tomamos daquilo que é de Cristo, o copeiro pegou dessa videira e espremeu na taça de Faraó. Quais são os sonhos de Deus para a nossa vida? Sonhos de Deus que são para a nossa vida são aqueles que nós pegamos do que é de Cristo para servir as pessoas. Você pode ter certeza disso. Quando o sonho é de Deus, queridos, esse sonho não vai ser só para o nosso benefício próprio. Quando são sonhos de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para a nossa vida nos leva a pegar, a tomar, a entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que vem das nossas mãos pertence ao Senhor. E nós tomamos do que é do Senhor e nós usamos aquilo para servir as pessoas. Seja qual for o seu sonho, queridos, quando é um sonho de Deus, não é só você, claro que nós desfrutamos, mas não é só você que vai desfrutar dos benefícios desse sonho. Quando o sonho é de Deus para as nossas vidas, vem para o nosso coração de Deus, você pode ter certeza que esse sonho não vai só beneficiar você e a sua casa, esse sonho vai fazer transbordar, você vai pegar do que é de Cristo e você vai servir as pessoas, e esse sonho, ele nos conduz à vida, como conduziu o copeiro, queridos. Amém? Você guardou isso? Quando é sonho de Deus, querido, você pode ter certeza que esse sonho vai redundar em pegar do que é de Cristo e servir as pessoas. Você vai desfrutar? Vai, mas não é só para o seu desfrute, não é só para o seu deleite, é para que você possa, seja o que for, profissional, ministerial, o que for, a área que for, vai te levar a servir pessoas, vai te levar a pegar do que é de Cristo e servir as pessoas. Só que o padeiro também teve um sonho. Diz o texto que o padeiro ouvindo, vamos lá, vamos ver esse aí? Agora Gênesis, capítulo 40, do verso 16 ao verso 19. Gênesis 40, de 16 ao 19. Diz assim: ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas também são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e vai pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. E aí vai dizer o texto aqui que 3 dias depois isso aconteceu. O copeiro foi exaltado, voltou a servir Faraó, e o padeiro realmente foi ali decapitado. Tem uma versão, queridos, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. Se você conseguir achar aí, Fê, a versão Almeida Revista e Atualizada, que vai falar aqui, deixa eu achar o texto aqui. Eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Nessa versão Almeida Revista e Atualizada, vai dizer que eram pães, que era arte de padeiro. Vamos ver. Dentro, vai no 16, é Almeida Revista e Atualizada essa, Fê? Não, né? Não, Almeida, vai no 16 aí, Fê, versículo 16. Vai passando para mim. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero colocar aqui. Versículo 16. 17. Quero ver se essa versão fala assim também. Pode o 17 agora. 17. Não, volta lá no 16 agora, Fer. Não fala. Não. Mas deixa eu só citar aqui. É só a Almeida Revista Atualizada mesmo, queridos. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer que havia todo esse tipo de pães, e que eram pães que era a arte de padeiro. E você vai ver que em nenhum momento nesse sonho vai falar, que nem como eu disse no sonho do copeiro,
ele toma da videira que tipifica Cristo e serve a Faraó. Nesse aqui não, você vai ver que o padeiro tinha cestos sobre a sua cabeça, e isso que chama atenção, falar que era arte de padeiro, era algo que o padeiro faz, né? O que isso fala sobre os nossos sonhos? Essa questão do sonho do padeiro, queridos, ele fala sobre os nossos próprios sonhos, que geralmente têm motivações que não visam a glória de Deus. A arte de padeiro, geralmente, queridos, os nossos sonhos visam às vezes a nossa glória. É mostrar a minha capacidade, é mostrar como eu posso. Geralmente os nossos sonhos, às vezes, é para obter status, é para obter posição, é para ser visto por pessoas, né? Geralmente os nossos sonhos, eles acabam tendo um cunho meio egoísta. Não visa tomar do que é de Cristo para servir pessoas. Então a gente pode analisar geralmente isso, se você, às vezes sonhos que você está tendo, mas em nenhum momento esse sonho visa a glória de Deus, em nenhum momento esse sonho visa abençoar e alcançar pessoas, cuidado com isso, porque isso pode ser sonhos que você só está sonhando assim, porque você quer chegar lá, quer estar em posição, quer que as pessoas te vejam, quer estar em status, quer estar bem, quer desfrutar, quer algo assim, e tem coisas que não está errado, mas só visa isso, o tempo inteiro é algo egoísta e às vezes visa essa questão também de se mostrar, se aparecer. Tem muitas pessoas que querem ter posição aí para que os outros vejam. Nossa, eu quero ser famoso igual o fulano de tal, eu quero ser conhecido igual o fulano de tal. Eu citei aqui há dias atrás, eu não sei se foi na pregação passada. Eu posso estar aqui, queridos, um exemplo, eu posso estar aqui, eu sonhei em ser, eu sonho um dia estar à frente da igreja, ministrando, ensinando a igreja. Agora eu posso ter esse sonho com uma boa motivação, realmente com uma motivação de servir, de querer abençoar pessoas. Eu posso querer estar à frente de uma igreja com motivação de ser conhecido. Eu quero ser conhecido, eu quero que a igreja cresça muito, eu quero ser um pastor conhecido na cidade, eu quero que as pessoas vejam como que a igreja é assim, como que o pastor faz, como que o pastor prega. A minha motivação não é servir, a minha motivação é ter glória para mim, a minha motivação é ser conhecido, é aparecer. Às vezes é pregar bem para que as pessoas conheçam. Nossa, como ele prega, como ele faz, olha a igreja dele que linda, olha que igreja. Pode ser a coisa certa com uma motivação errada, ou a coisa certa com a motivação certa. E esse sonho do padeiro nos fala sobre sonhos que às vezes são egoístas, queridos. Arte de padeiro, motivações egoístas, motivações que é para ter status, posição, aparecer para outros, mas não está visando a glória de Deus e nem tampouco servir pessoas, pegar do que é de Cristo para servir pessoas. Amém, queridos? Então esses são os dois tipos de sonho aí. Sonhos de Deus e os nossos sonhos. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês, queridos. Eu quero falar com vocês sobre o coveiro dos sonhos de Deus. Quem pode me dizer aí? Eu acho que você já até entende. Quem que é o coveiro dos sonhos de Deus aí? O coveiro dos sonhos de Deus. Coveiro, eu sei que todos sabem o que é um coveiro, né? Quem que é o coveiro dos sonhos de Deus? Se a gente pegar até nessa história aqui de José, em Gênesis 37, a gente vai entender sobre isso. Quem que é esse coveiro? Participe comigo aí, queridos. Você que está dormindo, acorda e participa, vamos ver. Quem que é o coveiro dos sonhos de Deus, queridos? Vamos lá, pode falar. Está com medo de errar? Não precisa ter medo de errar. Quem que é o coveiro dos sonhos de Deus? Quem tenta enterrar, matar os sonhos de Deus na nossa vida, no nosso coração? Quem é, queridos? Só que não é só, não é nós. Quem tenta matar, nós vamos ver no texto aqui, Satanás, queridos. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo com pensamentos enganosos, pensamentos mentirosos. Muitas vezes você pensa alguns pensamentos que são seus pensamentos, mas são pensamentos que o inimigo está lançando na sua mente, porque ele é o maior interessado que os sonhos de Deus na sua vida não aconteça. No seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, ele é o maior interessado, queridos, porque os sonhos de Deus, como eu disse aqui, sonhos de Deus, ele não tem só a intenção do seu bem-estar. Os sonhos de Deus promove a glória de Deus, vidas são abençoadas, libertas, curadas, saradas, salvas, vão para a eternidade com o Senhor. Os sonhos de Deus vai promover tudo isso. Então Satanás sabe disso, e o que ele quer, queridos, é te enganar, é me enganar, é fazer com que a gente desanime, que a gente enterre os sonhos que Deus tem para a gente. E olha, eu quero dizer para você, queridos, tem muita gente enterrando seus sonhos. Tem muita gente que às vezes começou bem, está paralisado e tem enterrado os sonhos de Deus. E sabe que o maior interessado disso é Satanás. Esses dias eu estava falando, eu não me lembro com quem é. Às vezes, queridos,
quando você deixa de viver os sonhos de Deus ou de se mover em direção a eles, porque tem uma outra história. Quando você começa a se mover em direção aos sonhos de Deus, dar passos de fé e obedecer o que Deus está falando, você pode esperar que vão vir situações difíceis. Pode esperar que tempos difíceis vão vir. Por quê? Você está ao mesmo tempo afrontando, né, o inimigo não quer que você avance, porque o inimigo não quer perder terreno. O inimigo não quer deixar o espaço livre para você ganhar vidas para Jesus, para você cuidar de pessoas, para que famílias sejam restauradas, curadas. O inimigo não quer isso. Então, quando você se dispõe para viver os seus sonhos, vai vir lutas. Só que aí você precisa se posicionar firme, queridos. Você precisa se posicionar firme e não desistir. E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, eu acredito que tem filhos de Deus dentro da casa de Deus que tem enterrado seus sonhos, tem deixado o inimigo enganar você na sua mente, no seu coração, e tem feito isso, e aí você não tem vivido aquilo que Deus tem para você e através de você, porque não se trata só da sua vida, se trata do propósito que Deus tem na sua vida e através dela. Através da sua vida tem pessoas que querem ser aí, que vão ser curadas, saradas, libertas, famílias, casamentos, crianças, enfim, tantas coisas, tem muitas vidas e é através de você, e tem coisas que Deus deu para você, Deus não deu para o pastor. A Bíblia fala que nós somos um corpo, como corpo cada um é um membro, cada um tem uma função, tem função que foi dada a você, que não foi dada para mim. Então às vezes tem pessoas que falam, eu não faço muita diferença, se eu for na igreja, se eu não for na igreja, se eu fizer ou não fizer, eu não sei. Não, tem algo que Deus deu para você, e se você não faz, você pode ter certeza que faz falta. Se você não vai, você pode ter certeza que faz falta. O corpo vai continuar andando, mas você faz falta, e Deus tem algo que deu especialmente para você, querido. Então, em nome de Jesus, não deixe que Satanás te engane, e você venha enterrar os sonhos e projetos que Deus tem na sua vida, amém? Mas deixa eu ler com você um trechinho que fala sobre esse coveiro dos sonhos. Aí mesmo em Gênesis 37, do verso 17 ao verso 20. Diz assim: respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Para vocês entenderem aqui, queridos, José estava procurando seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho, e aqui ele procurando, não estava achando, e um homem indica José, olha, eles foram para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E olha só o que diz o verso 19, queridos. Lá vem aquele sonhador. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Lembra que eu falei para você aqui? Deus quer que a gente sonhe. Deus quer que nós sejamos sonhadores. Quem não quer é o diabo. Por isso que eu falei, tem situações difíceis que às vezes nos entristece, nos abate, nos desanima. Mas, queridos, não deixa de ser um sonhador. Porque eu quero que você imagine aqui o diabo falando. E nós sabemos aqui, que nós conhecemos hoje a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas aqui os irmãos de José estavam sendo usados pelo inimigo, que queria parar o projeto de Deus na vida de José. E olha Satanás dizendo aqui, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, é agora. Vamos matá-lo. Vamos matar esse cara, vamos jogar ele em um desses poços, e vamos dizer que um animal selvagem o devorou. Vamos ver então o que vai ser dos sonhos dele. Satanás tenta colocar obstáculos na sua vida, queridos, e dizendo a mesma coisa, vamos ver, vou fazer isso aqui, vamos ver se ela vai continuar a sonhar, vamos ver se ele vai continuar aí falando de Jesus, vamos ver se ele vai continuar com esses sonhos na vida dele, vamos fazer isso aqui, vamos colocar isso, vamos fazer dessa maneira, vamos parar esse cara, lá vem aquele sonhador, levantou de novo. Queridos, não permita que esse coveiro dos sonhos, não permita que ele venha enterrar os sonhos de Deus na sua vida, não permita que ele venha matar os sonhos de Deus na sua vida, e essa é a vontade. Como eu disse aqui, imagine ele dizendo, lá vem aquele sonhador, você acordando mais um dia, tempo difícil, passou um dia difícil, passou uma semana difícil, mas aí mais um dia você acorda e continua sonhando. Eu ainda estou sonhando, eu ainda acredito, pode estar muito difícil, mas eu acredito que ainda vai acontecer o meu sonho, e muitas pessoas vão ser abençoadas. Queridos, eu quero que você entenda, isso não é para a sua glória. Às vezes tem pessoas que têm sonhos grandiosos, e às vezes fica com uma falsa humildade, mas quem sou eu? Você sem Deus não é nada mesmo, mas com Deus,
Com Deus você pode coisas poderosas e tremendas, e não é para a sua glória. Deus quer usar a sua vida tremendamente para a glória dEle. Deus quer sim exaltar a sua vida, mas não é para a sua glória, é para a glória dEle. Deus quer que as pessoas olhem para a sua vida e vejam um grande homem, uma mulher de Deus, em todas as áreas, ministério, profissional, como pai, como mãe, casamento. Ele quer exaltar você, mas não é para que você brilhe para ser o cara, não, mas para que você brilhe, para que através da sua vida, Deus possa ver a glória de Deus, as pessoas possam ver a glória de Deus. Amém, queridos? Então sonhe mesmo, e sonhe alto, porque Deus é um Deus poderoso, e Deus não faz coisa medíocre, não. Deus faz coisas grandiosas, e Ele quer fazer coisas grandiosas através da sua vida. Amém, amados? E mais uma vez, quem quer parar com isso é o diabo. Então não permita. Cuidado com pensamentos aí enganosos, pensamentos mentirosos. Às vezes você acha que são seus sentimentos, tem coisas que é Satanás soprando no seu ouvido, para que você desista, para que você pare, para que você não avance. Amém? É só você olhar para a vida de José. José passou muita coisa antes de se cumprir. Foram 17 anos. José sonhou, aliás, 13 anos. José teve um sonho com os 17 anos e chegou a governador com 30. Foram 17 anos que José foi odiado, vendido, teve como escravo, foi para a prisão, foi caluniado, mas em todo o tempo José se manteve fiel, frutificando, até que chegou o tempo da concretização dos sonhos. E é interessante quando eu estava lendo essa história que você vê até nos detalhes, né? Num sonho lá fala que os feixes de trigo se dobravam diante dos feixes de trigo dele, o sol, a lua e 11 estrelas, e você vai ler o texto, você vai ver que um momento quando os irmãos de José vão visitar ele no Egito, nem sabiam quem ele era, eles se dobram diante de José. O pai dele se apoia no bordão e se dobra diante de José. Aconteceu, queridos. Aconteceu. Amém? Vai acontecer o seu. Vai acontecer o nosso sonho. Eu não estou falando aqui, não é palavra só para, como é que diz, de autoajuda, ou só para te motivar, para você. Não, eu estou dizendo para você o que diz a palavra, se você acreditar, tomar posse o que Deus tem para você. Até porque, como eu disse, não é só para o nosso benefício, mas é para que Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. É os sonhos do copeiro, lembra? Sonhos que nós tomamos do que é de Cristo para servir as pessoas. Amém, amados? Filipenses 1,6, coloca para mim. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar. Deus começou uma boa obra em nossas vidas, queridos. E Ele é poderoso e fiel. Ele é poderoso, a gente desconfia dele. A questão é a nossa resposta. Mas Deus é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. A boa obra que Ele começou na sua casa. Amém? Estou convencido que aquele que começou, Ele é fiel e poderoso para terminar essa obra na sua vida. Em terceiro e último lugar, queridos, que eu quero compartilhar com vocês para a gente terminar. Eu falei que ia falar de dois temas, né? Dos sonhos, e o outro tema é perseverança, que está junto. Em terceiro lugar, eu quero falar que a perseverança, queridos, é o caminho para a gente alcançar os nossos sonhos. Eu quero que a gente volte no texto inicial, eu não esqueci o texto, Lucas 18, texto base da mensagem. Volta aí. Lucas 18, do 1 ao 8. Esse texto vai falar da parábola dessa viúva, que era persistente. E a parábola, logo no começo, ela já fala do seu propósito. Ela diz assim, que Jesus contou aos seus discípulos essa parábola aqui é o indicativo do propósito, para mostrar porque eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Queridos, nós sabemos de algo que é vital para que a gente viva os sonhos de Deus. Algo que é essencial para que a gente viva. Todos nós sabemos, principalmente falar aí, os crentes, os cristãos. Tem algo que é vital para que a gente viva os projetos de Deus, as maravilhas de Deus, os sonhos de Deus. O que é? Quem pode me dizer aí? Vamos lá, igreja. Algo que é vital, que a gente fala de... Não existe cristianismo sem isso. Nós somos salvos por isso. O que é? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé, queridos, nós não vamos viver. Por mais que Deus tenha projetos, Deus tenha promessas, se nós não tivermos, se nós não aplicarmos fé, nós podemos deixar de viver tudo aquilo que Deus projetou. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Marcos 9:23, é aquele texto que diz: tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, queridos, é possível viver coisas extraordinárias, sobrenaturais. A fé é importantíssima. Sem ela nós não agradamos a Deus, mas nós precisamos crer na sua existência e nós precisamos crer que Ele recompensa e galardoa quem o busca. Outro texto, que eu acho que é em Marcos mesmo que diz, que fala que quando nós pedimos a Deus, peça com fé, sem duvidar. Em Tiago fala sobre isso, mas em Marcos também vai falar que quando nós orarmos, queridos, nós temos que orar e crer, declarar, crendo, e que aquilo que a gente diz vai acontecer. 1 João capítulo 5, verso 14, vai dizer que esta é a confiança que nós temos quando nos aproximamos de Deus. Se eu pedir alguma coisa, se eu orar com fé, crendo, se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu vou receber. Então, fé é essencial para viver as promessas de Deus. Agora, o que muitos não sabem, queridos, e nós estamos aprendendo isso aqui até no nosso Tadel aqui, no nosso Construindo na Rocha. Queria aproveitar e convidar vocês. Vem crescer na palavra. Construindo na Rocha de terça-feira, o nosso Tadel às 6 horas. Nós estamos aprendendo sobre isso. O que muitos não sabem, queridos, as pessoas, como cristãos, nós enfatizamos muito a fé, e é verdade, é vital. Sem fé, não tem vida cristã, mas o que muitos não sabem é que é fé e algo mais. Fé e algo mais. Hebreus 6,12 é o texto que vai dizer: imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas de Deus. Então não é só a fé, porque muitas vezes, queridos, fé, tem pessoas que começam bem na fé, realmente crendo, sem duvidar. Só que as pessoas não entendem, alguns acham que fé, quem tem uma grande fé, é só aquela pessoa que, cheia de fé, e orou, e foi curado na hora, e o milagre aconteceu. Faz parte, é fé também. Mas fé não é só isso. Fé, queridos, é quando você continua persistindo. Fé é quando ainda não aconteceu e você continua orando. Fé é como essa viúva aqui, que ela tem uma palavra negativa após a outra, ela orando, me faz justiça, e esse juiz negando, dando uma palavra negativa para ela, vamos dizer, não me aborrece, não me amola, e ela ainda assim, mesmo com a palavra negativa, ela continua lá: eu não desisto. Fé, queridos, é fé e perseverança, é você começar em fé, e você perseverar nessa fé, até quando? Até que aconteça. Se você tem certeza que esse projeto, que esse sonho é algo de Deus, você está plenamente convicto, até quando que eu tenho que fazer? Até acontecer. É como essa viúva fez, queridos, Ela permaneceu e ela tinha uma negativa. E aqui eu quero dizer para você, querido, às vezes você tem um sonho que vem de Deus para o seu coração, em todas as áreas, como eu disse, e às vezes nessa caminhada que você está arrumando para que esse sonho aconteça, esse sonho te faz levantar, esse sonho te faz continuar, mas nessa caminhada às vezes você recebe muitas negativas, recebe muitas palavras negativas que está dizendo para você: não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai fazer, não vai acontecer, situações que mostram que não vai acontecer, mas você continua como essa viúva. Noite e dia persistia, até que ela recebeu. E é interessante que Jesus termina a parábola dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, ele está dizendo, vai achar pessoas, quando vier, vai achar pessoas que não desistiram, vai achar pessoas que perseveraram em fé, porque começaram na fé, mas se mantiveram na fé. Quando ele vier, vai achar pessoas que se mantiveram assim, porque é esses que vão receber. É esses que vão receber, queridos. Então a fé é importante, mas não digo mais importante, mas o que precisa ser acrescentado é perseverança. E a perseverança é o caminho para alcançarmos os nossos sonhos, que é o tema da palavra. Então você precisa continuar perseverando em fé. E fé você já sabe como adquirir, você precisa estar ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então você precisa continuar se enchendo, continuar buscando e perseverando, porque muitas vezes, queridos, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Às vezes pode demorar um mês, uma semana,
1 ano, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, eu não sei qual o seu sonho, qual o projeto, qual o propósito. Na vida de José demorou 17 anos, 13 anos. Na vida de Abraão demorou 25 anos. Na vida de Caleb, Josué e Caleb demorou 45 anos. 45 anos ou 40? 40 anos. A gente olha assim, queridos, principalmente na nossa geração, uma geração imediatista, que as pessoas não têm paciência de esperar. E a Bíblia diz, quer receber de Deus, imite aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Quem é que vai herdar as promessas? Quem é que vai viver os sonhos de Deus? Quem é que vai desfrutar da sobrenatural de Deus? Quem persevera em fé. Fé e perseverança. E aqui eu quero fechar com vocês, queridos. Não desista dos seus sonhos. Continue a ser um sonhador. Não deixe o inimigo te enganar. Continue a se fortalecer em fé e persevera. Persevera, porque se é de Deus, queridos, não tem e se, não existe essa possibilidade de si. O que você tem que ter a certeza só é de Deus para a minha vida. Isso a gente vai aprender dentro da palavra. Isso aqui é uma outra palavra que eu quero trazer no outro dia, já até ministrei sobre ela, a oração que Deus ouve. Queridos, se você tem certeza que é algo que vem de Deus para o seu coração, que é um projeto de Deus, é claro que vão vir vozes querendo te enganar, vão vir vozes querendo te desanimar. Será que eu ouvi certo? Será que é isso mesmo? Você precisa estar convicto em Deus. Se você tem essa convicção, queridos, permanece firme, porque vai chegar. Eu quero dizer para você que o maior interessado que esse sonho aconteça não é nem você, é o próprio Deus. Ele é o maior interessado para que aconteça, para que tantas outras vidas venham a ser abençoadas, o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero só fazer menção de uns textos aqui, para a gente encerrar. Tiago 1,12, que diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Amém? Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E por último, eu quero ler com vocês Hebreus 12, o verso 1 e o verso 3. Hebreus 12, versículo 1 e o verso 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então corra com perseverança a corrida que te foi proposta, queridos. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E no versículo 3 ele diz assim, eu gosto desse versículo, diz assim: tempos difíceis, queridos, eu quero que você pense nesse versículo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, queridos, se lembra de Jesus que suportou tudo o que ele suportou, para que você não desanime, para que você não se canse, mas para que você continue avançando e glorifique o nome de Deus. E como diz lá também em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, nós somos daqueles que perseveram, continuam avançando e são salvos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração, queridos. Eu vou orar encerrando, mas eu quero que você ore junto com o pastor. E olha aqui para o pastor antes de nós orarmos, olha aqui um minutinho. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse quesito. Eu não sei se você já não estava mais sonhando, se você permitiu que sonhos do seu coração aí fossem enterrados ou apagados, estava escondidinho. Mas eu quero que você ore pedindo para o Senhor, Senhor, todos aqueles sonhos que o Senhor plantou no meu coração para a tua glória. Se estava aí meio adormecido, restaura, renova, Senhor. E me faz realmente acreditar e levantar acreditando e confiando. Amém? Eu quero que você ore sobre isso, queridos. Não seja um filho de Deus acomodado na casa do Pai. Não deixe o que Deus colocou no seu coração de lado. Amém?
Deus nos chamou aqui para servir, para abençoar pessoas. Deus quer usar a sua vida, os sonhos que Ele plantou em nossos corações para isso. Então vamos orar, e eu quero que você traga isso à memória, e você ore sobre isso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai de amor, eu quero agradecer por esta palavra. E eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro para que esta palavra não seja mais uma palavra, simplesmente mais uma palavra de ensino ao nosso coração. Eu oro, Pai, para que nesta noite o Senhor restaure sonhos. Eu oro para que o Senhor restaure projetos. Eu oro, Pai, para que nós, os meus irmãos, a Tua igreja, volte a alegria, Pai, alegria e esperança desses sonhos, alegria em crer que eles vão acontecer, alegria em crer, Pai, que eles vão se realizar mais cedo ou mais tarde, e o nosso coração, mesmo em meio a tempos difíceis, já venha se alegrar, nós venhamos estar animados, motivados, acreditando, Pai, que eles vão acontecer, e a gente venha continuar andando, caminhando em direção a estes sonhos, Pai, em nome de Jesus, crendo que vai acontecer, vamos nos alegrar, vidas vão ser abençoadas e o Seu nome vai ser glorificado através das nossas vidas, através da concretização, da realização desses sonhos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês, pedir para vocês, não saiam correndo, tem um tempo de comunhão, tem um cafezinho ali, aproveita ali para você conversar com o seu irmão, aproveita para compartilhar dos seus sonhos com o seu irmão aí, e abençoar a vida um do outro, amém? Estende assim as suas mãos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz, assim os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, uma semana de vitória.